Hi students, how are you today? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós iremos estudar sobre o would. Vamos lá? Bem, pessoal, o would, ele é um verbo auxiliar. Ele não tem uma tradução na palavra, mas ele vai modificar o verbo principal, certo? O would, ele é o passado do will, que nós já estudamos aqui. Então, o would, ele vai ter uma função na frase, e essa função vai ser o seguinte: quando eu digo assim, I would like some water, eu gostaria de um pouco de água. I, sujeito, subject, would, temos aí o verbo auxiliar, né? Que é o que nós estamos aprendendo hoje aqui. I would like, like sim, é o main verb. Que é o main verb? É o verbo principal. Observem que like está na sua forma normal. Não aconteceu nenhuma mudança para like. O verbo não foi flexionado. Por quê? Porque quando se usa o verbo auxiliar, esse verbo auxiliar é que vai caracterizar, é o que vai modificar o verbo principal. Então, no caso, nessa tradução, I would like, o like não significa gostar, mas sim gostaria. Então, o would vai dar essa terminação ao verbo, a terminação ria. O like, gostaria. O travel, viajaria. O study, estudaria. O live, viveria, ok? Então, vamos aprender a estrutura. A estrutura do uso do would e do wouldn't é o seguinte: nas frases afirmativas, nós sempre iremos iniciar ela com o subject. Quem é o subject? O sujeito. Esse sujeito, como vocês já sabem, pode ser um nome ou um pronome, certo? Depois de colocarmos o sujeito, nós iremos colocar o verbo auxiliar would. Would, se a frase for afirmativa. Depois de colocarmos o would na frase afirmativa, nós iremos utilizar o main verb. Main verb é o verbo principal. Lembrem-se, esse main verb, ele não vai seguir nenhuma estrutura específica, não vai estar no infinitivo, não vai estar com o ing, não vai ter acréscimo do s. Ele vai ser escrito na sua forma normal, na sua base form, certo? Então, temos aí subject, sujeito, would, que é o auxiliar, verbo auxiliar, main verb, que é o verbo principal, mas o complemento, caso tenha. Já na forma negativa, nós iremos iniciar a frase mais uma vez com o subject, sujeito, o would mais o not. Esse would mais o not que é a partícula negativa não, ele pode estar abreviado. Como é que eu faço? Eu escrevo tudo junto, would not, tiro o O e coloco o apóstrofo. Vai ficar wouldn't, wouldn't. Então, nós temos aí o sujeito, o verbo auxiliar would, mais not, ou o wouldn't, forma abreviada, mais o main verb, que é o verbo principal, que vai estar na sua base form, vai estar na sua forma básica, mais o complemento. Por exemplo, I wouldn't travel with you. Eu não viajaria com você. I wouldn't travel with you. Eu não viajaria com você. Observem que travel está aí na sua base form, na sua forma básica. E o que modificou esse verbo foi o auxiliar wouldn't. Wouldn't, que como eu já falei para vocês, vai dar ao verbo o nosso ria. Eu não viajaria with you, com você. Já quando eu quero fazer uma pergunta, quando eu vou fazer uma frase na forma interrogativa, o que eu faço? Eu sigo a mesma estrutura de todos os outros tempos. Eu vou pegar o auxiliar aí, que é o would, e vou colocar ele na frente do sujeito. Eu vou inverter. O sujeito que antes vinha no início, ele agora virá em segundo lugar. E o would que vinha em segundo lugar vai para o primeiro lugar. Eu vou trocar. Primeiro eu coloco o would, depois eu coloco o subject, que é o sujeito. Depois do subject vem o verbo
o main verb, né, que é o verbo principal, na sua base form, na sua forma básica, seguido do complemento e da interrogação. Então, eu posso dizer assim, I would like some pizza. Eu quero um pouco de pizza. I would like some pizza. Frase afirmativa. I wouldn't like some pizza. Eu não gostaria de alguma pizza. Ou eu posso fazer a pergunta, would you like some pizza? Você gostaria de alguma pizza? Observem que na forma afirmativa, seguiu a estrutura que eu expliquei, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal na sua forma básica, mais o complemento. I would like some pizza. Eu gostaria de alguma pizza. I wouldn't like some pizza. Observem que nós temos aí o sujeito, o would, mais o not, a forma abreviada wouldn't, like, que é o verbo principal na sua forma básica, mais o complemento. Já quando nós fizemos uma pergunta, nós utilizamos o would no início da frase. O would veio no começo. Would you like some pizza? Aí eu troquei o sujeito, porque eu não vou perguntar para mim mesma. Desta vez eu coloquei a pergunta para você. Would you like some pizza? Você quer alguma pizza? Temos aí o auxiliar, o verbo auxiliar would, mais o subject, que é o sujeito, mais o main verb, que é o verbo principal na sua forma básica, mais o complemento. O would, ele pode vir na forma abreviada. O que eu faço? Todas as letrinhas irão sumir, vai ficar somente o D. Eu vou colocar o I'd, vou colocar o sujeito, apóstrofo, o D. Vai ser a forma abreviada de would. I would, vai ficar I'd. You would, you'd. He would, he'd. Como é que eu escrevo? Imagina que você escreveu a palavra toda com lápis comum, você vai apagar essa palavra e vai deixar somente a letra D. Então, a abreviação de would é o D, o apóstrofo e o D. Primeiro coloco o apóstrofo lá em cima e o D embaixo, certo? Então, vamos para alguns exemplos. O would, ele é o passado do will e do going to. Vamos ver um exemplo. Quando eu digo assim, I thought it would rain. Eu achei que choveria. So I brought my umbrella. Então, eu comprei minha sombrinha. Minha sombrinha não, meu guarda-chuva. Umbrella, guarda-chuva. O would, ele tem vários usos. Então, nós vamos ver alguns usos do would. O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber usar a estrutura, estudando o que eu expliquei anteriormente. Agora, nós iremos ver alguns usos do would e do wouldn't. Quando é que ele geralmente é usado no inglês? Ele é bem comum em discurso indireto. Quando eu digo, por exemplo, she said that she would buy some eggs. Ela disse que ela compraria alguns ovos. Eu estou repetindo, eu estou dizendo algo que ela me disse. She said, ela disse, that she would buy some eggs. Que ela compraria alguns ovos. Nós temos aí um discurso indireto, que eu estou reproduzindo a fala de uma outra pessoa. O would not, ele é usado para recusar. Por exemplo, he wanted a divorce. Ele queria o divórcio. But his wife would not agree. Mas a esposa dele não concordava. Do mesmo jeito para dar conselhos. Por exemplo, if I were in your place, se eu tivesse em seu lugar, I would refuse. Eu recusaria. Do mesmo jeito para expressar desire, desejo. Por exemplo, I would love to live here. Eu amaria viver aqui. E um dos usos mais comuns do would é para fazer polite request, que quer dizer fazer pedidos educadamente. Quando eu digo, por exemplo, would you open the door, please? Você abriria a porta, por favor? Também é usado para expressar opiniões. Quando eu digo, I would imagine, eu imaginaria, that they will buy anyone, que eles comprariam um.
É usado também para expressar I wish, um desejo. I wish you would stay there. Eu desejo que você esteja lá. Então, pessoal, e assim nós terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais. E eu gostaria de deixar uma pequena reflexão. Quanto nós temos nos dedicado ao nosso estudo, ao que é importante para nós? Qual lugar da vida que eu me encontro? Eu me encontro no lugar que eu sei que eu sou importante e que eu sou a peça fundamental para o sucesso na minha vida? Ou será que eu fico observando o que os outros estão fazendo para que eu repita a mesma atitude? Estude, se dedique, se esforce. O estudo, a dedicação e o esforço é que farão você chegar no lugar que você almeja chegar, no sucesso. Sucesso não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre ter uma profissão que seja mais valorizada, que você julgue mais importante. Sucesso é você estar realizado e você estar feliz naquilo que você faz, porque você faz aquilo que você ama. Tem um livro de Saint-Exupéry, que é O Pequeno Príncipe, que eu gosto muito dele, que diz o seguinte: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a tornou tão especial para ti. Então, quanto tempo nós temos gastado nas coisas que realmente importam para nós, que realmente é importante para nós? Talvez hoje você, aluno, não tenha enxergado, ainda não tenha percebido a importância dos estudos na sua vida. Mas escute esse conselho. Estude, se esforce e logo você conseguirá compreender por que esse conselho foi tão importante e tão fundamental na vida de vocês, na minha vida, na vida de todos nós. Nos vemos na próxima aula. Espero que tenham aprendido um pouco e